pessoal, nesse vídeo vamos continuar com nossa revisão para a prova do Enem. Vamos fazer 2 exercícios ainda revisando o conteúdo de mecânica. Vamos ver a primeira questão que caiu no Enem de 2016. Para um salto no Grand Canyon usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada um, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto, as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente, por quê? Então, essa questão fala sobre 2 motos que vão cair sem a resistência do ar. Essa é a informação mais importante da questão. Se as 2 motos elas vão cair do precipício sem resistência do ar, significa que elas vão cair em um movimento de queda livre. No movimento de queda livre, a gente sabe que os corpos eles caem com a mesma aceleração, a aceleração da gravidade. Então não importa se a massa é diferente. Lá em cima, o exercício fala que a massa de uma das motos é 3 vezes maior do que a outra. Essa é a pegadinha da questão. Se você se atenta ao fato de que uma das motos vai ter uma massa maior, você pode se confundir e acabar marcando a opção errada. Mas se as motos elas vão cair sem a resistência do ar, elas vão cair no movimento de queda livre, portanto, apenas a aceleração vai interferir no movimento, elas vão cair com a mesma aceleração da gravidade. Então, a opção correta dessa questão seria a letra D. Adquirem a mesma aceleração durante a queda. Tem a mesma quantidade de movimento inicial? Não, porque uma das motos tem massa diferente, né? Uma massa 3 vezes maior. Então, como quantidade de movimento depende de massa e velocidade, não poderia ser a letra C. Letra B. Estão sujeitas à mesma força resultante? Também não, porque as massas são diferentes. Lembrem que força depende da massa e da aceleração. Elas vão cair com a aceleração da gravidade, mas a massa das motos são diferentes, então a força resultante não vai ser igual. Letra A, possuem a mesma inércia? Também não, massas diferentes. E a última opção, são lançadas com a mesma velocidade horizontal. Isso não vai interferir no fato delas chegarem juntas ao solo. Então, nessa questão, a opção correta é a letra D. Vão cair com a mesma aceleração, pois não tem resistência do ar. A próxima questão que a gente vai resolver foi uma questão que caiu no Enem de 2009. Uma das razões para pensar sobre física dos super-heróis é, acima de tudo, uma forma divertida de explorar muitos fenômenos físicos interessantes, desde fenômenos corriqueiros até eventos considerados fantásticos. A figura seguinte mostra o super-homem lançando-se no espaço para chegar ao topo de um prédio de altura H. Seria possível admitir que, com seus superpoderes, ele estaria voando com propulsão própria, mas considere que ele tenha dado um forte salto. Nesse caso, sua velocidade final, no ponto mais alto do salto, deve ser 0. Caso contrário, ele continuaria subindo. Sendo g a aceleração da gravidade, a relação entre a velocidade inicial do super-homem e sua altura atingida é dada por velocidade ao quadrado, igual a 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. A altura que o super-homem alcança em seu salto depende do quadrado de sua velocidade inicial. Por quê? Letra A altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média, multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar ao quadrado. Então, está falando que a altura vai ser proporcional ao valor da velocidade média e do tempo ao quadrado. Será que isso é verdade? Vamos lembrar que a equação da velocidade média é ΔS sobre ΔT. Nesse caso, ΔS, que é a distância, é a altura que ele vai atingir, dividido pelo tempo. Se a gente compara, então, essa equação, velocidade média igual a altura sobre o tempo,
e a gente isola a altura, a gente coloca essa altura em evidência para estabelecer uma relação entre altura e velocidade média, a gente percebe o seguinte: a altura vai ser proporcional à velocidade média vezes o tempo, não o tempo ao quadrado. Então a letra A está errada, porque o tempo não vai estar ao quadrado. Na letra B, o tempo que ele permanece no ar é diretamente proporcional à aceleração da gravidade e esta é diretamente proporcional à velocidade. Então, fala que o tempo vai ser proporcional à aceleração da gravidade e diretamente proporcional também à velocidade. O super-homem ele está se movimentando com uma velocidade que varia com o tempo. Se a velocidade varia, a gente tem um movimento uniformemente variado. Portanto, a gente vai usar a equação da velocidade do movimento uniformemente variado para verificar se o tempo vai ser diretamente proporcional à aceleração da gravidade e à velocidade. Olha só, a equação da velocidade é velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração, que nesse caso vai ser a aceleração da gravidade, vezes o tempo. Nesse caso, o problema fala que a velocidade dele no topo, quando ele chegar na altura H lá do prédio, vai ser zero. Então essa velocidade final é zero. A velocidade inicial, a gente vai botar o V0 menos a aceleração. Por quê? Porque ele está subindo, a aceleração da gravidade está contrária ao sentido do movimento, então vai ser negativa. Vetores: se o deslocamento é para cima, a aceleração da gravidade negativa, sentidos contrários. Então vai ficar menos gravidade vezes o tempo. Quando a gente olha para essa equação, como é que vai ficar? Se a gente coloca isso em função do tempo para estudar essas relações, a gente vai perceber que o tempo vai ser a velocidade inicial sobre a gravidade. Então, o tempo vai ser inversamente proporcional à gravidade e não diretamente proporcional à aceleração da gravidade, porque o g está ali dividindo. Então, é inversamente proporcional. Então, a letra B também não vai ser, tá errada. Na letra C, o tempo que ele permanece no ar é inversamente proporcional à aceleração da gravidade. Esta é inversamente proporcional à velocidade média. Então, o tempo vai ser inversamente proporcional à aceleração da gravidade? Sim, a gente acabou de ver isso na letra B. A gravidade está ali dividindo, inversamente proporcional ao tempo. Agora, também vai ser inversamente proporcional à velocidade média? Bom, vamos construir uma relação da velocidade média. A velocidade média é a variação da velocidade dividido por 2, Cálculo de velocidade média. Bom, a velocidade média vai ser a variação da velocidade, a velocidade final menos a inicial, dividido por 2. Equação de média de um valor. A velocidade final vai ser zero. Quando a gente substituir esse zero na velocidade média, a gente encontra que a velocidade média vai ser igual a menos a velocidade inicial sobre 2. Essa é a relação entre velocidade média e velocidade inicial. A gente encontrou lá em cima que o tempo é velocidade inicial dividido pela gravidade. Quando a gente substitui, então, dentro ali da velocidade média, essa relação que a gente encontrou da velocidade média com a velocidade inicial, a gente encontra que o tempo vai ser 2 vezes a velocidade média sobre a gravidade. Então, o tempo vai ser diretamente proporcional à velocidade média e não inversamente proporcional, porque a velocidade média está no numerador, a gravidade está no denominador, inversamente proporcional à velocidade, diretamente proporcional ao tempo. Então, a letra C também está errada. A letra D, a aceleração do movimento deve ser elevada ao quadrado, pois existem duas acelerações envolvidas, a aceleração da gravidade e a aceleração do salto. Sim, vai ter a aceleração da gravidade e também vai ter a aceleração do super-homem, já que ele está se movimentando com uma velocidade variável. Então, também vai ter uma aceleração devido a essa variação de velocidade dele. Só que
a relação entre essas acelerações não vai ser elevada ao quadrado, vai ser uma subtração. São vetores. Então, a gente vai ter que encontrar a aceleração relativa. Para encontrar essa aceleração, vamos ter que fazer uma subtração. Então, a letra D está errada também. E a última, a altura do seu pulo é proporcional à velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar. E esse tempo também depende da sua velocidade inicial. Então, a altura vai ser proporcional à velocidade média? Vai! A gente viu isso lá na letra A. Olha o que a gente encontrou lá em cima, que a altura é velocidade média vezes o tempo, multiplicada pelo tempo. E a velocidade média, sim, é proporcional ao valor da altura. Então, tá correto. E o tempo também vai depender da velocidade inicial. Olha o que a gente encontrou ali no finalzinho, que o tempo é 2 vezes a velocidade média sobre a gravidade. Velocidade média depende da velocidade inicial. Então, sim, o tempo também vai depender da velocidade inicial. Então, a correta é a letra E. Atenção! Muito cuidado com esses exercícios. O Enem, ele gosta muito de questões que vai avaliar se o conteúdo ele foi compreendido. Então, vai vir com alguma situação onde você vai ter que analisar, por exemplo, a proporcionalidade entre as equações ou se uma grandeza é inversamente proporcional. Então, cuidado com essa ideia de uma grandeza ser proporcional ou inversamente proporcional à outra, tá? É muito importante saber isso, porque o Enem gosta bastante desse tipo de questão. E foi o que a gente fez aqui agora. A gente analisou as equações do movimento uniformemente variado e viu que grandeza vai ser proporcional e qual vai ser inversamente proporcional. Qual é a dependência entre essas grandezas. Então, cuidado com isso.